Fala galera do Direito Civil, mais uma vez a gente está aqui para conversar sobre mais um pouquinho sobre essa matéria fantástica, Direito de Família. Hoje eu escolhi um tema para vocês que fala sobre doação entre os noivos e antes do casamento e o pacto antinupcial. São esses dois temas hoje que a gente vai abordar aqui na nossa aula. Mas antes de a gente começar, não posso deixar de dizer que é muito bom se você puder assistir a aula com o Código Civil aberto do seu ladinho. Pega um copo da água, senta aí confortável, curte a aula e vai estudando junto comigo aqui. Bom, vamos começar falando sobre as doações. As doações entre os noivos. Os noivos podem doar antes mesmo da celebração do casamento para o outro cônjuge um bem como um presente, uma doação aí para o noivo ou para a noiva. O Código Civil de 1916 trazia para a gente vários artigos dentro da legislação que falavam sobre a doação entre noivos em relação ao casamento. Por escolha legislativa, o Código Civil de 2002 já não traz essas normativas. Então, onde que a gente procura a possibilidade de doação entre os noivos e quais bens que podem ser doados, quanto pode ser doado? A gente se volta à parte que fala sobre o contrato de doação em geral. Lá nos artigos 540, mais ou menos, e seguintes. Ali que a gente vai basear toda essa parte de doação entre os noivos, mesmo que isso seja estudado dentro do direito de família. Vou começar com vocês, então, pelo artigo 546 do Código Civil. Acha lá. O artigo 546 traz bastante coisa pra gente, bastante requisitos e bastante informação. Olha o que diz. A doação feita em contemplação ao casamento futuro com certa e determinada pessoa. Para um pouquinho aí. Aqui a gente já tira uma informação importante em relação ao contrato de doação feita em relação ao casamento, por causa do casamento, dizendo que o casamento, mesmo o futuro, com pessoa certa e determinada, é o motivo daquela doação. Por ser assim, essa doação que tem como condição o casamento agora aqui se transforma nesse contrato de doação numa condição suspensiva. O que é uma condição suspensiva dentro de um contrato? A condição suspensiva é aquela que, enquanto ela não ocorrer, o contrato não produz os seus efeitos. Então imagina um contrato de doação, ou entre os noivos, ou de um terceiro em relação ao noivo, ou a ambos os noivos. Nós vamos ver as hipóteses um pouquinho mais abaixo, no mesmo artigo, no 546. Imagine que essa doação é feita porque João e Maria vão se casar. Vem um tio lá das Arábias, muito rico, um sheik maravilhoso, riquíssimo, e quer dar uma Ferrari de ouro para João pelo casamento com a sua sobrinha Maria. Uma alegria. Esse contrato de doação vai ter que especificar, vai ter específico em uma cláusula dizendo que aquela doação só ocorrerá quando o casamento também for celebrado. Isso é uma causa suspensiva. Por quê? O carro, no nosso caso concreto, a nossa Ferrari de ouro, só vai ser transmitido a João, o noivo, se realmente houver a celebração do casamento. Então veja que esse contrato de doação, ele não produz os seus efeitos enquanto a condição suspensiva, ela não se perfizer, enquanto ela não acontecer. Então aquele contrato fica ali paradinho, esperando a condição suspensiva, que no nosso caso aqui é o casamento, ser celebrado, para que daí sim João possa ser proprietário de uma Ferrari banhada a ouro. Bom esse casamento, vou casar com o João também. Brincadeira, vamos continuar o 546. Então, quer pelos nubentes entre si, ou seja, a doação entre os cônjuges, quer por terceiro a um deles, que foi o caso que eu falei agora nesse nosso exemplo, onde vem um tio, um sheik, e doa uma Ferrari banhada a ouro somente.
a João. Mas também existe a possibilidade, logo após, dizendo que um terceiro doa a ambos os nubentes, a ambos, o noivo e a noiva. E ainda existe a opção de haver a doação aos filhos que esse casal vai ter no futuro. Então, existe essa condição suspensiva em todos os casos. Essa doação não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Nenhuma pessoa, nenhum terceiro interessado naquele bem, em relação àquele contrato de doação, impugnar esse contrato, verificar se existe realmente validade e eficácia por falta de aceitação daquele que vai receber o bem, seja o cônjuge, seja um dos cônjuges ou mesmo o filho deles. Não existe essa possibilidade. E por fim, o artigo 546 nos diz que a única coisa que pode acontecer para esse contrato, para essa doação não produzir os seus efeitos é a não celebração do casamento. Mais uma vez, a lei coloca pra gente que o casamento nesse contrato de doação figura como causa suspensiva, como uma condição suspensiva. A doação, seja ela a forma que for, de terceiro para o noivo, de terceiro para a noiva, entre os noivos ou mesmo para os filhos futuros que esse casal pretende ter, tem que ser feito através de escritura pública. Não pode ser um simples contrato particular ali assinadinho. Tem que ser através de escritura pública. Claro que quando a gente fala de doação, é importante a gente colocar aqui que devem ser respeitadas na doação os direitos hereditários. Tanto é que o artigo 549, um pouquinho mais abaixo desse que a gente viu agora, fala que a doação vai ser nula também quando exceder no momento da liberalidade, ou seja, no momento do contrato da doação, o que o doador poderia dispor em testamento. A gente sabe lá do direito sucessório que cada pessoa pode doar em testamento 50% do seu patrimônio. Quando que a gente verifica esses 50%? Lá na morte do doador? Não. Quando da liberalidade, diz o artigo 549. E isso significa que os 50% que pode testar também tem que ser feito dentro, a doação também só pode ser feita de 50% do seu patrimônio na época do contrato de doação, quando ele é assinado. Então, nenhuma pessoa, nenhum terceiro não pode chegar e doar mais do que 50% dos seus bens, mesmo que seja para noivo ou para qualquer outra pessoa. Por isso que eu falei para vocês agora no comecinho da aula que o Código Civil de 16 traziam várias especificações e regras diferentes em relação à doação quando se tratava de casamento. Já o Código Civil de 2002 não fez essa diferenciação. Então, o contrato de doação, mesmo que se refira à celebração do casamento, seja para ele quem for, noivo, noiva, ou ambos, ou ainda para os seus futuros filhos, segue a regra que está prevista naquele capítulozinho que fala sobre contrato de doação. Não existem regras novas ou diferentes se a doação é feita pelo motivo da celebração do casamento. Então, sabendo o contrato de doação, não tem por que aí vocês se embananarem na matéria em relação à doação pelos noivos, entre os noivos antes do casamento, ou também feita por terceiros, ok? Vamos em frente então, galera. Já falei, né, na verdade, agora no primeiro slide, que a doação pode ser feita entre os próprios cônjuges. Quanto que ele pode dispor, a gente viu agora no artigo 549 que tem que respeitar os 50% que o doador poderia testar em qualquer caso normal, e ainda traz mais uma limitação do testador, que é o artigo 548, que fala que anula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Sabe quando a gente vê em filme americano que tem lá um riquíssimo, um cara, um bilionário, e ele pega e doa tudo pro cachorrinho dele de estimação? Aqui no nosso país isso não é possível por dois motivos. Primeiro, não pode doar pro cachorro. E segundo, porque ele não pode testar tudo, não pode testar e também não pode doar naquele momento ainda em vida tudo que tem que fique sem renda e não possa nem garantir a sua própria subsistência.
Falando só de doação aqui para cachorro, já que estamos falando de doação, se vocês quiserem doar para os bichinhos, assim, em geral, se é apaixonado por cachorro, você não pode doar para o teu cachorro, mas você pode doar para uma associação que tenha como fim a proteção dos animais. Fica aí a dica. Muito bem. Outra questão que eu queria falar para vocês da doação entre os noivos está no artigo 1668 do Código Civil. O 1638 traz a limitação da comunicação dos bens dos cônjuges. Olha o que diz o 1668. Ele fala o seguinte... achei. São excluídos da comunhão, ou seja, do regime de bens de comunhão. No primeiro inciso, ele fala que os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Pensa o seguinte, se aquele sheik que quer doar a Ferrari, que é banhada a ouro para o João, o nosso noivo, fizer uma cláusula de incomunicabilidade desse bem, ou seja, a Ferrari vai pertencer somente a João, não vai se comunicar com os bens da sua noiva, que no nosso caso aqui era a Maria. Esse bem não se comunica nem mesmo no regime de comunhão. Então vejam, a cláusula de incomunicabilidade barra a possibilidade daquele bem entrar no acervo patrimonial dos noivos, ou seja, daqueles que já estão casados, para o regime de bem já está atuando, não entra no acervo patrimonial de ambos, vai ficar somente para aquele que foi dirigida a doação. No nosso caso aqui, aquela Ferrari banhada de ouro vai ficar somente para João, se o sheik árabe chegar lá e colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Daí não tem jeito, Maria não será dona da Ferrari banhada a ouro. Em relação às doações, fizemos aqui um breve relato, né? Conversamos um pouquinho. Vamos passar para a nossa segunda parte da aula, que a gente queria trazer para vocês o tema do pacto antinupcial. O pacto antinupcial nada mais é do que um contrato. É um negócio jurídico firmado entre os noivos antes da celebração do casamento, que tem o intuito, que tem o objetivo regularizar a situação patrimonial daqueles cônjuges. É ali que pode ser feita a escolha do regime de casamento, do regime de bens, as regras que vão reger o patrimônio do casal. Esse é o pacto antinupcial. O único regime de bens que o casal não pode escolher através de pacto antinupcial é o legal, exceto o regime legal, eu coloquei aqui para vocês no nosso slide. Sabe por quê? Porque quando os cônjuges calam e nada falam, nada comentam num pacto antinupcial sobre a escolha do regime do regime de bens que vai ser feito, usa-se o regime de bens legal. No Brasil é instituído como regime legal o de comunhão parcial dos bens. Então não tem porquê o casal fazer uma escritura, um pacto antinupcial através de escritura pública, informando a todos que o regime de comunhão deles vai ser o regime de comunhão parcial. Por quê? Porque isso a lei já institui, ok? É importante a gente falar que o artigo 1639 do Código Civil diz que o pacto antinupcial ele serve única e exclusivamente para regular essas relações patrimoniais e financeiras do casal. Não serve em nenhum momento para tirar ou colocar deveres e direitos que estão além do que aqueles previstos em lei. Posso colocar, galera, um pacto antinupcial dizendo assim: eu posso ter outro marido? Não adianta, não é para isso que serve e a lei também não permite. Se a gente parar para pensar na estrutura geral de negócios jurídicos, que vocês, eu tenho certeza aí, estão carecas de saber, estão afiadíssimos para o concurso de vocês, vocês vão perceber que se o pacto antinupcial é um contrato, é um negócio jurídico, ele vai ter que seguir as regras do negócio jurídico. Aquele velho artigo nosso que a gente está tão habituado, já é nosso amigo até, o artigo 104 do Código Civil, que fala sobre a validade dos negócios jurídicos. Os agentes têm que ser capazes e o objeto tem que ser lícito. Se o objeto tem que ser lícito em todo e qualquer negócio jurídico, não poderia ser diferente em relação ao pacto antinupcial. Assim,
Qualquer coisa que se estabelecer fora da lei, ou seja, em desconformidade que seja ilícito perante a lei, não poderá constar de um pacto antinupcial. Mas o mais importante que eu quero aqui que vocês gravem, para vocês jamais esquecerem, é que o pacto antinupcial serve única e exclusivamente para regular as relações financeiras e patrimoniais do casal. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma lidinha no artigo 1639. Falando então agora sobre os requisitos do pacto antinupcial. O que esse pacto antinupcial tem que ter? Consentimento. Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo insistente, mas olha como é fácil o direito civil. Se a gente conseguir estudar desde o comecinho e conseguir mesclar as matérias, não tem erro. Como diz meu irmão, mamão com açúcar. Gente, tem que ter consentimento para fazer um pacto antinupcial? É claro que sim. Voltemos ao nosso querido amigo artigo 104. Vontade, por mais que ela não esteja prevista nos incisos ali do artigo 104, é notório que o negócio jurídico, a base dele, de todo e qualquer negócio jurídico, é a vontade. Não poderia deixar de ser o pacto antinupcial, ok? Forma. A forma está prevista em lei do pacto antinupcial, então para alcançar a eficácia, para alcançar a validade do pacto antinupcial, é claro que eu vou ter que seguir a forma que o Código Civil está me dando. Essa forma está prevista no artigo 1640 e 1653 e ainda no 1657. Vamos por partes. Artigo 1640, falando que não havendo a convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará para os cônjuges o regime de comunhão parcial. Se nada for acordado, se eles não tiverem consentimento em relação a um outro tipo de regime de bens, vai ser adotado o regime legal comunhão parcial. Publicidade, 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Duas questões desse artigo. Obrigatoriedade de fazer o pacto por escritura pública não tem validade, ele é ineficaz se não for feito dessa forma. E também ele se torna ineficaz quando não lhe seguir o casamento. Mostrando mais uma vez para você que é sim uma condição suspensiva o casamento dentro do pacto antinupcial. Por fim, em relação aos requisitos do pacto antinupcial, é importante a gente trazer aqui agora o artigo 1657, que fala que para que esse pacto antinupcial tenha força perante a terceiros, seja oponível perante a terceiros, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Ai, prof, de imóveis? Olha só o que diz. As convenções antinupciais não terão efeitos perante terceiros, senão depois de registradas no livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, ok? Tem que ser no cartório de registro de imóveis. Força de lei. Muito bem. Outra coisa tem que ser só sobre estipulação econômica, como dito no slide anterior. Para ter validade, também já disse, né, ali no 1653, mas só para afirmar para vocês, se não houver o casamento, o que acontece com o pacto antinupcial? Ele se torna completamente ineficaz. Não tem por que ele existir, uma vez que o casamento é sim condição suspensiva dentro desse pacto antinupcial, assim como a gente estava falando da doação. A gente já falou com várias e várias letras aqui que o pacto antinupcial é sim um negócio jurídico e é previsto uma condição suspensiva da mesma forma do que a doação. Só para vocês, quem está aí meio perdido em relação à condição suspensiva, dá uma olhadinha no artigo 125 do Código Civil, que vai achar ali o que é uma condição suspensiva. Passando agora para a terceira e última parte da nossa aula, vamos falar sobre o regime jurídico de bens de uma forma geral. Nosso intuito hoje aqui não é verificar cada regime de bem, mas sim verificar as regras gerais que atendem a todos eles. Os regimes de bem, o que é o regime de bem, essa escolha do regime de bem? Na verdade, essa escolha do regime nada mais é do que você escolher regras que vão ali
regulamentar as relações patrimoniais entre os casados, agora entre o casal. A doutrina ainda chama de estatuto patrimonial entre os cônjuges. 3 princípios essenciais que regem qualquer regime de bem escolhido pelo casal vai ser regido por esses 3 princípios. O primeiro deles é a variedade do regime de bens, o segundo, a liberalidade de pactuar antes do casamento, como já visto hoje na aula através do pacto antinupcial, e também a mutabilidade do regime adotado. Começando pelo primeiro princípio, falando sobre variedades de regime. O nosso Código Civil permite 4 tipos de regimes de bem diferentes. Aí estão os 4, comunhão, universal, parcial, a participação nos aquestos e a separação total. A separação total ela é interessante porque alguns casos tem que ser, algumas pessoas obrigatoriamente casam nesse regime quando a lei manda, artigo 1641, mas matéria para outra aulinha. Esse artigo 1641 traz as exceções, quando que a pessoa tem que casar em certo regime, que é o de separação total de bens. Vejam, tem uma aulinha aí para vocês falando desse tipo de regime. Não vou me ater agora nas exceções. Assiste a próxima que você vai acompanhar. O casal pode também, ao invés de adotar só um regime de bens, eles mesclar um pouquinho um regime com outro regime. Isso pode ser feito através do pacto antinupcial. Essa escolha do regime de bens que vai reger toda a parte patrimonial do casal também é escolhida quando nós estivermos frente à união estável. Aqueles companheiros também têm a possibilidade, quando da formalização da sua união estável, da escolha desse regime. Segundo princípio, liberdade dos pactos antinupciais. A gente estava falando disso agora há pouquinho no início da nossa aula. Existe a liberdade. Se você não tiver dentro das exceções do artigo 1641 do Código Civil, você, junto com seu noivo, podem escolher qual regime melhor se adequa às suas intenções dentro do casamento. Essa intenções foi esquisita, né? Bom, bora. Mutabilidade. Existe a possibilidade do casal, no momento em que fez o pacto antinupcial, ter escolhido um regime de bens e durante a constância do casamento perceber que esse regime de bens não está servindo para ele. Existe a possibilidade de mudar o regime. Tem uma decisão do STF que eu acho bem interessante, que o caso foi o seguinte: os noivos casaram com um pacto antinupcial, dizendo que se houvesse filhos frutos dessa união, o regime de comunhão iria mudar. Entraram as pessoas interessadas acabaram por entrar contra esse pacto antinupcial, dizendo que atacava, que feria a questão da escolha do regime de bens. O STF falou que não, que na verdade existe a possibilidade de mutação, de mudar, de alterar o regime de bens na constância do casamento. Para a gente falar sobre os requisitos da alteração, quando que pode ser alterado e como que ele pode ser alterado, o Código Civil, no 1639, traz para a gente no seu parágrafo 2º e estipula o seguinte: é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. No Código Civil de 16, o princípio que regia o regime de bens escolhido pelo casal era da imutabilidade. Por quê? Eles diziam, a gente ainda tinha um pensamento que a mulher tinha uma fragilidade perante o homem. E para não colocar em risco o patrimônio da mulher, ou até mesmo a sua própria subsistência, o Código Civil de 16 deixava imutável. Uma vez escolhido, não se mexia mais, a não ser em raríssimas exceções. Por outro lado, o Código Civil de 2002 afastou esse pensamento, dizendo que somos iguais, não existe mais o tal do sexo frágil. Então, não existe por que esse tipo de tentativa de proteção à mulher, mesmo sabendo que hoje tem milhares de casais que são regidos patrimonialmente pelo tal do sexo frágil, não é mesmo?
Esses requisitos, então, tem que ser feito por autorização judicial, tem que ser motivado e tem que ter a participação de ambos os cônjuges. E as modalidades do regime de casamento? As modalidades é a próxima aula. Vejo você? Até daqui a pouco. Beijo!